Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público. Nós somos do Matemática Mil e um Problemas e nessa videoaula nós vamos conversar para vocês sobre mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Aqui uma parte introdutória. Então vamos lá? Para a gente conversar sobre mínimo múltiplo comum, primeiro nós devemos deixar claro para vocês o que é múltiplo. Então, para tanto, eu apresento aqui de início o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, lembrando, é o conjunto formado pelos números inteiros positivos, incluindo-se aqui o zero. E aí eu deixo uma pergunta. Quais são os múltiplos de 2? Para nós obtermos os múltiplos de 2, basta nós multiplicarmos cada um dos elementos pertencentes aos naturais por 2. Então nós teremos, vamos lá, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 11, 22 e assim por diante. Então, esse conjunto aqui que nós chamamos de M2 é o conjunto formado pelos números que são múltiplos de 2. Ok? Vamos para mais um exemplo. Então, quais são os múltiplos de 3? Então, seguindo o mesmo raciocínio que nós fizemos para obter os múltiplos de 2, faremos agora para obter os múltiplos de 3. Como é que a gente faz para obter os múltiplos de 3? Basta o quê? Multiplicarmos cada um dos elementos pertencente ao conjunto dos naturais, multiplicarmos por 3. Então teremos 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 11, 33. Então, esse conjunto que nós chamamos de M3 é o conjunto formado pelos números que são múltiplos de 3. Obtivemos como? Multiplicando cada um dos elementos pertencentes ao conjunto dos naturais, multiplicamos por 3. Seguindo, quais são os múltiplos de 4? Seguindo o mesmo raciocínio. Para obter os múltiplos de 4, basta nós multiplicarmos cada um dos elementos pertencente ao conjunto dos naturais, multiplicarmos por 4. Então nós teremos 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. E assim por diante. Percebam que, assim como conjuntos naturais, o conjunto dos múltiplos de 4 são conjuntos infinitos. Mais um exemplo. Quais são os múltiplos de 5? Vamos ver? Então, para obtermos os múltiplos de 5, basta nós multiplicarmos cada um dos números pertencentes ao conjunto dos naturais, multiplicarmos por 5. Nós teremos 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55 e assim por diante. Muito bem. Então, o M5 é formado pelos números
pelos números que são o quê? Múltiplos de 5. Agora eu vou conceituar para vocês, que é o foco dessa aula, sobre mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. O que é o mínimo múltiplo comum? Nós já discutimos aí anteriormente como obter um múltiplo de um número. Agora, o que é um mínimo múltiplo comum? Corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então vamos tentar explicar esse conceito por meio de exemplos, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então vamos lá. Múltiplos de 2, obtivemos anteriormente. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. O que é o mínimo múltiplo comum? Corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero. Então, olha lá, ó. Começamos por aqui. Então, o zero não vale, porque tem que ser diferente de zero. Diferente de zero. Então, tem que ser comum. Então, o menor número que pertença tanto a M2 quanto a M5. Vamos ver? Então, o 2 pertence ao múltiplo de 2, mas não pertence ao múltiplo de 5, então não vale. O 4 também pertence ao múltiplo de 2 e não pertence ao múltiplo de 5, então não vale. O 6 pertence ao múltiplo de 2 e não pertence ao múltiplo de 5, não vale. O 8 pertence ao múltiplo de 2 e não pertence ao múltiplo de 5. O 10 pertence ao múltiplo de 2 e também pertence ao múltiplo de 5. Então, o 10 é o menor número que pertence tanto ao múltiplo de 2 quanto ao conjunto múltiplo de 5. Então, qual é o mínimo múltiplo comum de M2 e M5? Será quem? Será o número 10, porque 10 é o menor número que pertence tanto ao múltiplo de 2 quanto aos múltiplos de 5. Então, 10 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 5. Vamos para mais um exemplo? Qual o mínimo múltiplo comum MMC de 3 e 4? Para tanto, a gente deve apresentar aqui o quê? O conjunto formado pelo múltiplos de 3. Múltiplos de 3, nós mostramos já anteriormente como é que se obtém. 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. Como é que se acha o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? Como é que se faz? Achando o menor número que pertença tanto ao conjunto dos múltiplos de 3 quanto ao conjunto dos múltiplos de 4. Vamos ver? Como é que fica? 0 não vale. 3 pertence ao múltiplo de 3, mas não pertence aos múltiplos de 4. 6 pertence ao múltiplo de 3 e não pertence ao múltiplo de 4. 9 pertence ao múltiplo de 3 e não pertence aos múltiplos de 4. 12. 12 pertence tanto aos múltiplos de 3 quanto aos múltiplos de 4. E ele é o menor número que pertence tanto aos múltiplos de 3 quanto ao conjunto múltiplos de 4. Então, 12 será o quê? O menor múltiplo comum de 3 e 4. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. Então, vamos discutir agora qual o mínimo múltiplo comum MMC de 2, 3 e 4. Então, é importante que nós apresentemos o conjunto formado pelo múltiplo de 2, que nós já vimos anteriormente. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Na sequência, os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. E o conjunto formado pelos múltiplos de 4. Então, quem é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4? Vai ser quem? O menor número, diferente de 0, que pertença tanto aos múltiplos de 2, quanto aos múltiplos de 3, quanto aos múltiplos de 4. Então, o zero está fora.
2. 2 pertence a M2 e não pertence a M3. Então o 2 não serve. O 4 pertence a M2, não pertence a M3, está fora. O 6 pertence a M2, pertence a M3, mas não pertence a M4. Então o 6 não satisfaz a condição. O 8 pertence a M2, não pertence a M3. Então está fora. O 10 pertence a M2, não pertence a M3, está fora. O 12, 12 pertence aos múltiplos de 2, pertence aos múltiplos de 3 e o 12 também pertence aos múltiplos de 4. Então, o menor número que aparece nos múltiplos de 2, nos múltiplos de 3 e no múltiplo de 4, quem é? É o número 12. Então, 12 será o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Lembrando que na nossa próxima videoaula, nós vamos discutir mínimo múltiplo comum, parte 2. Como é que se determina o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números usando um algoritmo. Peço aí a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui para o nosso e-mail, que teremos a máxima satisfação em respondê-los. Obrigado e até a próxima.